Bom dia, pessoal! Bom dia! Terça-feira, dia do nosso vídeo. Eu estou aqui para trazer uma palavra para sua semana, uma palavra um pouco diferente essa semana, de uma experiência que eu tive. Então, se você conhece alguém que de repente está passando pela mesma questão que eu passei, esse vídeo pode ajudar, que você compartilhe esse vídeo, que você envie nos seus grupos de amigos, da família, da faculdade, da escola, da igreja, que esse vídeo possa chegar aí em bastante lares, em bastante famílias, em bastante corações. Que Deus te abençoe. Vamos ao vídeo, o vídeo dessa semana. Tatuagem, pode ou não pode? Este assunto, às vezes, devido à sua crença, sua criação, sua religião, a sua cultura, muitas vezes esse assunto ele pode ser um pouco polêmico. Para alguns não, a forma como foram criados, a forma como convivem, esse assunto não traz nenhum tipo de polêmica. Mas para algumas pessoas, ele acaba gerando essa dúvida. Tatuagem, pode ou não pode? E aí eu gostaria de compartilhar com vocês algo que aconteceu comigo nesses últimos dias, e por isso que eu trouxe aqui esse vídeo, essa reflexão. Eu perdi minha mãe fazem 13 anos. E ela faz aniversário dia 26 de setembro. E no dia 26 de setembro desse ano, um pouquinho antes, eu estava pesquisando para fazer uma tatuagem para homenageá-la. Eu gostaria de escrever mãe aqui no meu braço. E aí eu fiquei procurando alguns modelos, algumas coisinhas para colocar no braço. Achei alguns bem legais, bem bonitinhos, bem significativos. E aí eu estava pesquisando e pensando sobre. No dia 26 de setembro seria o dia que eu estaria no estúdio fazendo uma tatuagem. E aí eu fui conversar com meu marido, porque eu sou uma pessoa que eu vivo dentro dos princípios bíblicos. E eu entendo que o meu corpo, a partir do momento que eu sou casada, ele pertence ao meu marido. Então eu fui conversar com ele a respeito de fazer a tatuagem. E ele foi a primeira pessoa que disse que não gostaria que eu fizesse. E aí eu estava com aquela dúvida no meu coração entre fazer ou não, mas ele negativou a ideia. Então eu fiquei com aquilo meio que arquivado ali em mim. Passou o dia 26 de setembro, eu não fiz a tatuagem, mas para minha surpresa, logo em seguida, eu ganhei uma tatuagem. Eu ganhei um estúdio, estaria indo na empresa, fazendo tatuagem em alguns funcionários, e eu fui sorteada para isso. Então logo eu lembrei da tatuagem, da homenagem mãe e tudo mais. E aqui vai entrar o X da questão, se pode ou se não pode. Algum tempo atrás, eu estou falando de mim, tá? Eu decidi viver uma vida de princípios. E quando a gente começa a falar de princípios, o princípio ele não vale apenas para algumas áreas da nossa vida e outras a gente deixar de lado. Eu entendo que quando eu decido viver uma vida de princípios, eu devo aplicá-lo em todas as áreas da minha vida. E aí eu ganhei a tatuagem e volta eu com a questão da tatuagem para minha casa, para o meu marido. E mais uma vez, ele negativa a ideia. E aí eu fui para os princípios, né? Já que eu vivo uma vida de princípio, eu preciso me basear em princípios. E aconteceu algo também, quando eu estava nessa decisão entre fazer ou não. Estava dando banho no meu filho e o meu filho falou assim pra mim: mãe, quero pintar o meu cabelo de purple, de roxo. E aí eu olhei pra cara dele e falei assim: não, filho, não vai ficar legal, né? A mãe aqui, mais tradicional. Não, filho, não vai ficar legal. E aí ele falou assim pra mim: não, eu quero pintar. Aí eu falei: legal, a gente compra o spray, joga o spray e legal, você fica uns dias com seu cabelinho purple. E aí ele me falou assim: não, mãe, eu quero pintar de verdade. Eu quero que você me leve no salão de cabeleireiro para pintar o meu cabelo de purple de verdade. Nessa hora eu falei pra ele: não, filho, você ainda é muito novinho pra isso. Eu não quero que você pinte o seu cabelo. E aí ele olhou pra mim e falou assim: você pinta o seu, por que eu não posso pintar o meu? E aqui caiu o meu primeiro princípio, o princípio do exemplo. Nós somos exemplos para os nossos filhos, nós somos reflexo para os nossos filhos. Então tudo aquilo que nós fazemos, consciente ou inconsciente, eles estão observando, eles estão analisando e eles vão refletir isso que nós estamos ensinando a eles. E nessa hora que ele falou isso pra mim: você fez, você pintou, logo me veio a ideia da tatuagem na cabeça. Eu não sei daqui a alguns anos como vão estar as coisas no mundo, mas eu não sei se eu gostaria que meu filho fizesse uma tatuagem. Porque às vezes é legal sim, fazer uma homenagem, fazer um desenho bonito, um desenho significativo, uma palavra de Deus. Mas e se ele quiser fazer algo completamente fora dos meus padrões? Eu tendo a minha tatuagem, certamente, ele vai falar pra mim: você fez, eu posso fazer. Então o meu primeiro princípio de base para minha decisão entre fazer ou não foi o princípio do exemplo. Aquilo que eu estou ensinando para o meu filho. Se eu não sei se eu quero que daqui a alguns anos ele tenha uma tatuagem no seu corpo, por que eu vou fazer no meu? E depois o segundo princípio é o princípio da submissão. O meu marido não gostaria que eu fizesse. Ele não me proibiu, mas ele me disse que não gostaria.
e eu sou submissa ao meu marido. Eu decidi que somos um, e quando somos um, o que um pensa, o que um fala é válido. Então, se eu sou submissa, se eu tenho esse princípio da submissão na minha vida, eu me submeto ao desejo dele de não ter uma tatuagem no meu corpo. Então, esse segundo princípio também foi base para a minha decisão. E o terceiro princípio ao qual eu me baseei para realmente tomar a minha decisão foi o princípio da honra. Porque apesar de ser uma homenagem para minha mãe, apesar de escrever mãe, apesar de ser algo lindo, simbólico, mas lindo, a minha mãe nunca gostou de tatuagem. E eu me recordei que uma vez ela falou assim, que os meus irmãos mais velhos sempre tiveram uma vida mais, uma certa liberdade, mas ela sempre falou assim, uma das coisas que eu posso ficar feliz é que os meus filhos nunca fizeram tatuagem. Então, para minha mãe, que era uma pessoa mais conservadora, a ideia de ter uma tatuagem no corpo não era algo legal. Isso me veio à memória. Então, eu decidi cumprir também o princípio da honra. Então, baseado nesses três princípios, o princípio do exemplo, o princípio da submissão e o princípio da honra, eu decidi não tatuar. E aí, essa é uma decisão completamente minha. Eu não sei se você tem na sua mente seguir princípios, ter uma vida de princípios. E se de repente dentro dos seus princípios tá tudo bem, tá tudo legal. Então essa decisão acaba sendo uma decisão muito pessoal. Eu não estou aqui para dizer se é certo ou se é errado você fazer uma tatuagem. Mas eu acho muito válido você analisar todo o cenário ao seu redor. Não levar em consideração apenas o que você está sentindo e querendo naquele momento. Mas se você tem, as pessoas costumam dizer, né? Você é livre, faça o que você quiser. Mas toda nossa atitude, ela gera uma consequência. E às vezes a nossa consequência, por não pensarmos em quem está do nosso lado, em quem divide a vida com a gente, pode não ser uma consequência muito boa. Então a gente precisa sim colocar na balança. Eu sou livre, sim, mas eu tenho pessoas que convivem comigo e fazem parte das minhas decisões. Eu gostaria de fechar esse vídeo com uma passagem que o apóstolo Paulo deixou para nós. Em 1 Coríntios 6, 12, ele diz assim: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Então sim, é permitido fazer uma tatuagem, mas no meu caso, não convém. Então que você avalie o seu cenário, o seu caso, porque permitido lhe é, mas lhe convém? Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de paz. Um beijo da Cláudia.